Axé, pessoal, todos nós sabemos que tem ali algumas falanges de Exu que foram esquecidas ao longo do tempo. Inclusive, existem algumas falanges de Exu que dificilmente a gente encontra dentro dos terreiros de Umbanda, de Quimbanda, enfim. Isso se dá pelo fato da popularidade de outras falanges, como por exemplo Maria Padilha, Maria Mulambo. Isso acaba, querendo ou não, pessoal, iludindo muitos médios iniciantes e provocando em algumas circunstâncias o famoso animismo, no qual, quando a falange tende a se manifestar, aquela entidade simplesmente dá um nome mais popular e mais conhecido. Porém, se eu disser para vocês que, conforme o tempo vai passando, algumas falanges que estavam adormecidas ou esquecidas começaram a reaparecer nos terreiros hoje em dia. Sim, neste vídeo eu vou trazer para vocês 10 Exus, ou seja, 10 falanges de Exu que estão reaparecendo novamente dentro dos terreiros. O fato dessas falanges estarem reaparecendo é pelo simples fator, pessoal, que os médios hoje em dia estão evoluindo cada vez mais e não estão presos na popularidade, no chamatismo ou até mesmo no próprio ego. Então, acompanhe esse vídeo até o final, não esqueça de curtir, compartilhar e, é claro, seguir a gente para mais conteúdo. Se nesse vídeo aqui a gente vai falar dos Exus que estão reaparecendo novamente nos terreiros, se você curtir e esse vídeo dá bastante views, a gente traz falando sobre as pombogiras, tá bom? Então, sem delongas, bora para o nosso conteúdo. Pois bem, pessoal, dando início aqui, a gente vai falar de uma falange que para alguns é até conhecido, mas essa falange foi esquecida por muito tempo e agora está novamente reaparecendo aí dentro dos terreiros, que no qual é o famoso e conhecido Exu Morcego. Infelizmente, a falange do Exu Morcego acabou sendo esquecida por muitos porque alguns médios iniciantes associavam essa entidade ao animal. Consequentemente, alguns meio que deixaram essa falange de lado, ou seja, acabaram esquecendo, às vezes pelo receio ou pelo medo desta falange estar associada ao animal morcego. Além disso, devido também à falta de compreensão dos médios iniciantes com essa falange. Por quê? Muitos acreditam que o famoso Exu Morcego teria comportamentos de um morcego. E isso, é claro, que deixava muitos médios iniciantes apavorados. Então, essa entidade acabou sendo esquecida. Porém, nos tempos atuais, ela está ganhando forças. Inclusive, é muito comum, hoje em dia, a gente chegar em algum terreiro e pelo menos um médium ter ali, pelo menos como protetor, Exu Morcego. E aí, você sabia que o Exu Morcego está começando a trabalhar mais ultimamente? Mas enfim, dando continuidade, a próxima falange, gente, é o Exu Giramundo. Sim, o Exu Giramundo também foi um Exu muito esquecido ao longo do tempo. Muitas pessoas não compreendiam muito bem esta falange. Alguns associavam esta falange aos caboclos ou até mesmo aos próprios boiadeiros dentro da Umbanda. Mas dentro da falange de Exu, este nome Giramundo acabou sendo esquecido por muitos médios. Mas hoje em dia, Giramundo está crescendo cada vez mais dentro dos terreiros e também na boca dos médios. Deixando bem claro que a falange Giramundo, o próprio nome já diz, é aquele Exu, querendo ou não, era para ser popular. Por quê?
se a gente for parar para analisar a falange, é um Exu que está presente em todos os lugares, né? Se a gente for analisar a falange. Mas aí, você conhecia o Exu Giramundo? Já ouviu falar ou já viu esse Exu trabalhando? Deixa aqui nos comentários. Dando continuidade, agora uma falange um pouco diferente. Uma falange que estava esquecida. Mas, conforme o tempo vai passando, essa falange está reaparecendo novamente. É o Exu Arranca-Toco. O Exu Arranca-Toco, gente, criou popularidade nos anos 70, 80. Porém, conforme o tempo foi se passando, essa falange acabou sendo esquecida. Ou seja, conforme os antigos foram, desencarnando, sumindo, e os novos médios foram assumindo, Exu Arranca-Toco acabou sendo meio que deixado de lado, e a sua falange sendo esquecida por muitos. Porém, nos dias atuais, Exu Arranca-Toco começou a ganhar popularidade. E eu vou dizer mais ainda, não só a falange de Exu Arranca-Toco começou a crescer hoje em dia, como também o famoso e conhecido Caboclo Arranca-Toco. No caso seria uma entidade mais ligada às matas, ligada também até ao próprio Orixá Oxóssi. Interessante, né? Próximo Exu agora, próxima falange, que foi esquecida ao longo do tempo, mas está reaparecendo novamente. Exu Sete Chaves. E por incrível que pareça, este Exu, esta falange, é o meu chefe de coroa, é a entidade que eu trabalho. Inclusive eu posso citar para vocês que quando eu comecei a trabalhar com o Exu Sete Chaves, pessoal, dificilmente, praticamente em lugar algum, você ouvia falar sobre este Exu. Inclusive algumas pessoas até acreditavam que essa entidade não existia. Outros associavam o Exu Sete Chaves ao famoso e conhecido Exu Tranca-Ruas. Muitos achavam que seria a mesma entidade. Porém, é claro, compreendemos que são entidades distintas. Exu Sete Chaves acabou meio que sumindo ao longo do tempo. Porém, hoje em dia, já conseguimos encontrar diversos terreiros e médios que já conhecem essa falange. Por mais que não vemos muito esta falange dentro dos terreiros, ela está começando a ganhar mais popularidade e, é claro, ganhar mais visão perante os médios iniciantes. Bacana, né? Próxima falange, que ao meu ver é uma falange um pouco temida para alguns. Eu acho que esse fato fez com que ela acabasse sendo esquecida. O famoso e conhecido Exu Treme-Terra. O Exu Treme-Terra era um Exu, vamos dizer assim, uma falange um pouco temida por alguns médios. E esse fato dessa falange ser temida acabou meio que deixando este nome, essa falange, um pouco de lado para os médios iniciantes. Acreditava-se que Exu Treme-Terra seria um Exu antigo, rigoroso, duro na sua forma de agir e trabalhar. Consequentemente, muitos médios iniciantes, deixaram essa falange de lado devido ao medo, ou vamos dizer que seria a insegurança ou a falta de entendimento. Porém, Treme-Terra, hoje em dia, está começando a crescer. Inclusive, eu já fui em alguns terreiros e já vi o Exu Treme-Terra trabalhando. E olha, é um Exu que trabalha muito bem, viu? Conhecia o Exu Treme-Terra? Deixe nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. Próxima falange. Que pode ser que o fato dela ter sumido é pela, não vou dizer a falta de compreensão, mas a confusão dessa falange. Eu estou falando do Exu Sete Covas. Exu Sete Covas acabou também sendo esquecido por muitos médios. E por que isso aconteceu? Pelo simples fato que houve uma confusão entre a falange do Exu Sete Covas com o Exu Sete Catacumbas. Muitas pessoas acreditavam que o Exu Sete Covas se tratava também do Exu Sete Catacumbas. Então, essa confusão entre esses nomes e essas falanges acabaram meio que deixando de lado o famoso Exu Sete Covas. Existem até alguns relatos e algumas histórias que o Exu Sete Covas e os Sete Catacumbas foram irmãos em vida, ou que são entidades que trabalham juntas, ou seja,
tendo ali como se fosse o mesmo propósito, a mesma força ou a mesma energia. E querendo ou não, como eu disse, essa confusão entre as falanges acabou fazendo com que os sete catacumbas ganhasse popularidade e o Exu Sete Covas ficasse esquecido. Porém, hoje em dia já conseguimos ver em diversos terreiros o Exu Sete Covas se apresentando. Eu acho isso magnífico. Pois bem, dando continuidade, a próxima falange pode ser que não seja tão conhecida realmente, mas está começando a crescer. É o famoso Exu Asa Negra. Sim, o Exu Asa Negra, inclusive temos algumas imagens deste Exu. A imagem dá de lembrar muito o famoso Exu Morcego também. Mas o que fez muitas das vezes essas falanges serem esquecidas é propriamente isso. O fato de não encontrarmos imagens destas entidades. O Exu Asa Negra, infelizmente, sofreu um pouco com isso. Ou seja, antigamente era difícil encontrarmos imagens de qualquer Exu. Porém, existiam Exus específicos, como o seu próprio Asa Negra, que essas imagens seria muito mais difícil ainda de encontrar, se tratando de uma imagem que não era muito comum. Um ser ou um homem com uma asa. Ou seja, não era algo comum de se ver. Então, devido a essa dificuldade de encontrar algo relacionado ao Exu Asa Negra, ele acabou meio que sendo deixado de lado. Porém, conforme o mundo foi mudando, as pessoas foram aprendendo mais, Exu Asa Negra começou a ganhar popularidade e começou a ser mais visto pelas pessoas, inclusive nas pesquisas da internet. Interessante isso, né? É bom a gente ver a curiosidade dos médios iniciantes. Mas vamos lá. A próxima entidade, ela acabou sendo esquecida simplesmente pelo próprio nome, pela própria falange. Eu estou falando do Exu Carniça. Sim, o Exu Carniça, a própria falange, acabava meio que assustando alguns médios. Ninguém queria ser comparado a uma carniça. Para quem não sabe, a carniça é como se fosse um animal morto em decomposição, que dá aquele cheiro forte. O Exu Carniça, infelizmente, ele acabou sendo rejeitado por muitos médios iniciantes, porque muitos acreditavam que o Exu Carniça poderia trazer para a vida do médium algo negativo, algo ruim, porque ele estava associado à própria decomposição. Além disso, muitos médios acreditavam que este Exu era ruim, mal, ou fazia coisas negativas, simplesmente pela própria falange. Então, devido a esse medo e a insegurança, Exu Carniça foi acabando meio que sendo deixado de lado. Porém, com o crescimento da quimbanda nos últimos anos, Exu Carniça começa a reaparecer novamente nos terreiros, inclusive em médios novos hoje em dia. Olha que interessante. Ou seja, uma religião, uma cultura ajudando com que certas falanges venham à tona novamente, né? Pois bem, continuando, a próxima entidade que foi esquecida, mas está reaparecendo novamente, é o Exu Quebra-Galho. Parece ser uma falange até um pouco engraçada, né? Exu Quebra-Galho. E sim, o fato desta falange ser um pouco engraçada é que fez ela meio que ir desaparecendo com o tempo. Quando a gente fala de quebra-galho, a gente está falando de uma pessoa que ajuda os outros, ou pelo menos é aquela pessoa que vai amparar os outros, mas não de forma fixa. É como se ele fosse quebrar um galho, ou seja, não dando a certeza de algo. E por este fato, algumas pessoas meio que rejeitaram esta falange. Sim, eu estou falando de rejeição. Infelizmente, muitos médios e iniciantes rejeitaram essa falange, gente, porque acreditavam que essa falange não teria força. Ou seja, uma entidade com esse nome não teria poder ou influência ou força para ajudar alguém. Então, muitos acreditavam o seguinte: se essa falange não tem força, eu vou optar por uma falange conhecida, que todos adoram, que todos gostam,
e que realizam trabalhos. Aí fez com que o Exu Quebra-Galho ficasse esquecido, mas hoje em dia já está reaparecendo novamente dentro dos terreiros, hein? Exu Quebra-Galho é um Exu muito bom. E não fica pensando que só porque ele é quebra-galho, que é o Exu fraco, como muitos diziam, né? Agora, uma falange, que no caso seria a última falange, parece ser uma falange comum, mas não é. Exu Cigano. Sim, essa falange ela foi esquecida e ainda até nos tempos atuais ainda fica um pouco difícil da gente encontrar, mas é uma falange que está crescendo. E eu vou dizer para vocês o porquê que o Exu Cigano, essa falange, acabou sendo esquecida. Nós temos uma pombogira muito conhecida hoje em dia, que é a pombogira cigana, mas o Exu Cigano ele foi esquecido devido à popularidade da linha dos ciganos. As pessoas acreditavam que ciganos era somente da linha dos ciganos. Então, a falange de Exu Cigano, ela simplesmente foi escondida. Inclusive, existia há um tempo atrás alguns Exus ciganos que incorporavam ou se apresentavam na linha dos ciganos, porque não tinham ali, vamos dar esse exemplo, espaço ou liberdade para se apresentar como Exu. Inclusive existe até hoje muitas entidades que são sim Exus, que são pombogiras, mas se apresentam em outras linhas de trabalho devido, como eu disse, à falta de liberdade ou à falta de crença de muitos, como o próprio Exu Cigano, que foi esquecido por isso. Ou seja, Exu Cigano, você não é Exu, você é um cigano. Não, mas a falange dele é Exu Cigano. Compreenderam? E aí? Em algumas dessas falanges que eu citei aqui, você conhece alguma delas? Você já viu algum desses Exus trabalhando dentro do terreiro? Não, eu vou fazer uma pergunta além ainda. Você trabalha com alguma destas falanges que eu citei aqui? Deixa tudo isso no comentário. E lembrando, se esse vídeo bater ali bastante views, a gente traz as pombogiras que estavam esquecidas também, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês. Curta, compartilhe e não esqueça, é claro, de seguir a gente para mais conteúdo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo vídeo. E axé.